Olá! O Senado vota nesta tarde, em sessão remota, a proposta de emenda à Constituição que cria o chamado orçamento de guerra. Pela PEC, os recursos públicos utilizados para combater a pandemia da Covid-19 seriam feitos com mais flexibilidade. A proposta impede que os gastos emergenciais gerados pela pandemia do coronavírus sejam misturados ao orçamento da União, facilitando, por exemplo, as contratações e compras do governo durante a crise. Na prática, a PEC libera o executivo de regras fiscais rígidas, inclusive da regra de ouro, que impede que o governo federal aumente a dívida pública para pagar despesas fixas, como o salário de servidores. Estamos diante de uma das maiores crises que o Estado brasileiro já teve de enfrentar, agravada pela perspectiva de que boa parte dos países do globo mergulhe em uma recessão sem precedentes na história recente, com longos efeitos sobre a economia mundial. O que precisamos mesmo, senhor presidente, é um maciço investimento nas micro e pequenas empresas. Precisamos salvar as pequenas empresas brasileiras a qualquer custo. Salvar os empregos, porque realmente as pessoas estando empregadas, o Brasil voltará a crescer mais rapidamente. Nós não sabemos a extensão dessa crise, senhor presidente. Não sabemos onde vamos chegar. Então, nós temos que acreditar no que estamos fazendo como um bom propósito. Há instrumentos legais suficientes para que o governo reordene este orçamento e, mais do que isso, ajude esse orçamento. Na verdade, esse se foi, não é? No linguajar bem popular, esse orçamento foi para o brejo. Ele não poderá ajudar o governo. Nós temos que buscar novas alternativas de financiamento desta crise, além do orçamento. A PEC também autoriza o Banco Central a atuar na compra e venda de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. É importante permitir que o Banco Central do Brasil possa realizar essas operações de modo a dar liquidez aos mercados de crédito e direitos creditícios. E o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que facilita a doação de alimentos por empresas a pessoas em situação de vulnerabilidade. O texto agora vai ser analisado pela Câmara dos Deputados. O projeto é um incentivo para que empresas fabricantes de refeições prontas para o consumo doem os excedentes para pessoas em situação de vulnerabilidade. O texto determina que a responsabilidade do doador se encerra no momento em que entrega o alimento para o intermediário ou, no caso de doação direta, para o beneficiário final. É um projeto que vai fazer com que a iniciativa privada, com que aqueles que queiram fazer doações, aqueles que têm fábricas de fornecimento de alimentos para hospitais, cooperativas, grandes empresas, possam doar o excedente da sua produção. Hoje, é incrível isso, mas hoje eles não podem fazer essa doação porque a legislação brasileira não permite. A crise econômica e social associada à pandemia, o que atravessa o planeta, impõe a necessidade de remoção dos obstáculos legais à doação de alimentos e, em última instância, a própria solidariedade entre pessoas. Os senadores aprovaram ainda a medida provisória que prorroga por 2 anos os contratos temporários de médicos veterinários ligados ao Ministério da Agricultura. A medida vai atingir 269 profissionais que foram contratados em novembro de 2017 para atuar na vigilância e inspeção de produtos destinados à exportação. O impacto estimado com a prorrogação dos contratos é de 73,5 milhões de reais, valor já previsto no orçamento da União de 2020. Agora, mais do que nunca, o agro, que sempre foi o salvador da pátria na nossa economia, tem que ser respeitado e a nossa credibilidade precisa cada vez estar mais forte, não só para proteger o mercado interno, mas também precisamos assegurar, né, tudo isso que está acontecendo aí fora, nós temos clientes lá fora. E a nossa credibilidade é de extrema importância. Gostaria de aproveitar o momento para fazer até uma reclamação. Esse é um tipo de trabalho que o governo não pode deixar de ter por profissionais habilitados, né? Porque é fundamental a função desse pessoal. Então tem que fazer concurso. No concurso você acaba com esses arranjos temporários para poder resolver um problema que é sério e que o Brasil precisa tanto.
Para tornar mais rápida a análise de matérias relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, o Senado vai dar prioridade nas próximas sessões remotas a projetos que tenham relação com medidas provisórias já editadas pelo governo. Desde o início de março, quando a Organização Mundial de Saúde declarou a existência de uma pandemia de coronavírus, o governo editou quase 30 medidas provisórias relacionadas ao enfrentamento da doença no país. No Congresso Nacional, senadores e deputados também se mobilizaram e apresentaram propostas tanto na área de saúde e assistência social quanto na área econômica. Só no Senado foram apresentados mais de 100 projetos para tentar minimizar os efeitos da pandemia. Para otimizar a análise das MPs e projetos com temas urgentes, a Secretaria-Geral da Mesa e a Consultoria Legislativa do Senado agruparam propostas sobre o mesmo assunto e vincularam essas propostas a medidas provisórias também relacionadas, já editadas pelo governo. Com isso, pontos dos projetos de lei podem ser incorporados às MPs que têm tramitação mais rápida. 54 projetos apresentados por parlamentares foram vinculados a 16 medidas provisórias que terão prioridade nas próximas sessões remotas do plenário do Senado. A MP que teve mais projetos vinculados foi a 944 de 2020, que cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. 12 textos sobre esse mesmo tema já tinham sido apresentados por senadores. Um deles pelo senador Omar Aziz, que será o relator da MP. Eu acho que a MP 944 pode contemplar esse projeto que nós estamos, lógico, conversando com o governo, sem criar nenhum tipo de atrito com o governo. E eu espero poder contribuir para que a gente possa sair dessa crise. 10 projetos propondo medidas emergenciais para o setor de energia elétrica foram vinculados à MP 950 de 2020, que isenta os consumidores incluídos na tarifa social de energia elétrica de pagar contas de luz até junho. Outra medida provisória que foi agrupada com 7 projetos de lei foi a MP 946 de 2020, que autoriza saques de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas do FGTS a partir de 15 de junho e transfere os recursos do PIS/PASEP, que será extinto, para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justificou a decisão de agrupar as propostas. Aqueles projetos que tinham sido colocados como prioritários, eles passaram para uma nova avaliação e agora será feita uma nova construção em relação a quais projetos. Até porque eles foram escolhidos como prioritários, mas não teve compromisso de votação. Então todos os líderes entenderam o momento, que esse momento a gente precisa ser liderado pelo governo e o Congresso está à disposição de fazer as alterações, acompanhar as decisões do Executivo do ponto de vista do Poder Legislativo. Recursos de grandes fortunas para o pagamento de um seguro fraternidade, que seria utilizado em situações de pandemia, epidemia e calamidade pública. É o que propõe um projeto que tramita aqui no Senado. O projeto foi apresentado pelo senador Teomário Mota e determina o pagamento no valor de um salário mínimo aos brasileiros afetados. O projeto estabelece os grupos preferenciais para receberem o seguro fraternidade. São os trabalhadores por conta própria, empregados informais, idosos não cobertos pela Previdência ou Assistência Social, trabalhadores em contrato intermitente e responsáveis por crianças em áreas de isolamento. Para financiar o pagamento do seguro fraternidade, o projeto de Teomário Mota autoriza o governo a criar imposto sobre grandes fortunas, já previsto na Constituição, e a criar empréstimo compulsório sobre grandes fortunas enquanto durar a pandemia do coronavírus. Em todo o mundo, os cientistas se debruçam para entender o mecanismo de ação do novo coronavírus. Uma nova hipótese, ainda não comprovada, pode alterar o protocolo de profissionais e gestores da saúde. Um artigo de um pesquisador chinês levanta uma hipótese que pode revolucionar o diagnóstico e o tratamento da Covid-19. Para esse estudioso,
O ataque do vírus começa primeiro nas células do sangue e depois nos pulmões. Todos nós aprendemos na escola que é dentro dos pulmões, através da respiração, que as células do sangue trocam o CO2, gás carbônico, pelo oxigênio, ligado à hemoglobina. E é por aí, nas células do sangue, que o coronavírus se multiplica e começa o ataque. Então, ele tem na sua replicação a produção de proteínas estruturais e não estruturais. E dentre as proteínas não estruturais, uma dessas proteínas se ligaria ao sítio da hemoglobina, onde o oxigênio se liga. Então, essa proteína, ela desloca, ela tira o oxigênio e se liga naquele lugar onde o oxigênio estaria ligado. Isso justificaria a hipoxemia que a gente presencia nos pacientes antes mesmo dele ter lesão pulmonar. Quando o organismo percebe que ficou sem oxigênio, ele manda mais sangue para dentro dos pulmões, que ficam congestionados. E aí sim, vem a dificuldade de respirar. O paciente já tem uma dessaturação, já tem uma hipoxemia antes mesmo dele entrar em processo inflamatório do órgão do pulmão. Isso mostra pra gente que a doença tem mais uma característica hematológica e não que o órgão-alvo seja o pulmão, mas o pulmão ele é atacado secundariamente. A cloroquina tiraria essa proteína do lugar aonde ela se ligou, possibilitando novamente a ligação do ferro e o carreamento do oxigênio. O nível baixo de oxigênio no sangue seria um sinal precoce da doença, antes mesmo da dificuldade de respirar. Mas fazer esse diagnóstico ainda na residência exigiria um exame de laboratório muito difícil de ser colocado em prática. Então, é muito importante que a gente utilize esse estudo como um norte para outros estudos e para que a gente tenha mais possibilidades terapêuticas. Nós ficamos por aqui. Você assiste a seguir ao programa Argumento. A jornalista Ângela Brandão entrevista o senador Marcelo Castro, que já foi ministro da Saúde. Ele fala sobre a pandemia do coronavírus e alerta para a subnotificação de casos no Brasil. Você sabe, pode rever todos os nossos programas pelo nosso site senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.